Muito boa noite a todos. Foi eleito em janeiro de 2020 presidente do CDS, mas desde a primeira hora atravessou tempos tumultuosos na liderança do partido. É neste contexto que se prepara para o desafio das legislativas antecipadas. Francisco Rodrigues de Santos, muito obrigado por vir à RTP. Nos últimos meses assistimos a confrontos internos, guerras verbais, dissidências e demissões no seu partido. O CDS é hoje uma casa a vir abaixo. Boa noite, Vítor. Obrigado pelo seu convite. O CDS é uma casa que está a reerguer, a renovar, depois dos piores resultados sempre em eleições europeias e legislativas, e que procurará, neste espaço de transformação, apresentar as melhores ideias de ruptura com o socialismo para libertar Portugal do PS e, ao mesmo tempo, personificar um friso de protagonistas que refresquem o nosso espaço político e afirmem esta nova ideia de Partido Popular. O CDS não é um partido de negócios, é um partido de valores que vai lutar por ideias muito concretas e mostrar que o seu espaço é único e insubstituível na direita portuguesa e que o país não pode prescindir de um partido estruturante na nossa democracia, de responsabilidade das liberdades e um partido de governo. Mas nas atuais circunstâncias em que o partido se encontra, o senhor não receia que esteja, de facto, a jogar a sobrevivência do CDS no dia 30 de janeiro e que possa perder uma parte ou mesmo totalmente a sua representação parlamentar? O CDS está, neste momento, como todos os outros partidos que sujeitam as eleições, nas mãos dos portugueses. E a escolha que os portugueses devem fazer é de saber se à direita querem ter um partido de compromisso, de valores, conservador nos valores e tendencialmente liberal na economia, ou se querem que esse espaço seja substituído por um Partido Social Democrata cada vez mais próximo do Partido Socialista, ou por dois novos partidos que, por um lado, parece-me o Bloco de Esquerda com algumas noções de economia, portanto o Bloco de Esquerda da direita, que conhece muito bem o príncipe real, mas que desconhece o país real, e por outro lado um partido populista com opções extremadas nas suas políticas, que acha que os problemas do país se resolvem com castrações químicas, debates sobre a pena de morte, perseguição étnicas e com populismo. O CDS será sempre um tampão a todas estas formas de deturpação dos valores da direita clássica, onde o CDS sempre se situou numa matriz democrata cristã, que procura assim ser uma alternativa clara ao Partido Socialista. No Parlamento, nenhum dos atuais deputados volta a ser candidato, é o que se chama uma vassourada. Isso aconteceu por que razão? Em primeiro lugar, devo dizer que não houve nenhuma vassourada por parte da direção do partido. Isto porque os deputados, antes sequer de se abrir o processo de composição das listas, decidiram dizer que não estavam disponíveis para se manter nas suas funções. O que eu, aliás, devo respeitar, até porque é necessário haver um processo de renovação do partido, cuja marca estava um bocadinho dilapidada e gasta face aos maus resultados dos últimos anos, e porque também, como sabemos, o CDS não tem exatamente o mesmo grupo parlamentar que tinha desde a Assembleia Constituinte. Portanto, são processos que devem ser encarados com normalidade dentro dos partidos, sendo certo que o CDS saberá apresentar protagonistas ao nível dos anteriores ou até melhores para fazer face a este desafio eleitoral que tem pela frente. Ouça, temos o Pedro Melo, a Teresa Nogueira Pinto, Cecília Correta Correia, Raim Amado, Filipe Osório de Castro, José Bento da Silva, Paulo Duarte, enfim. O que eu lhe quero dizer é que o CDS não está capturado por aquele friso de protagonistas que os portugueses conhecem dos últimos anos, mas continua a ser uma casa de valor que escolherá candidatos baseado no mérito, nas provas dadas, na sua qualidade e na sua independência face à política. O antigo líder do partido, Manuel Monteiro, poderá ser um dos rostos a liderar uma destas listas, nomeadamente a lista do Porto, por exemplo? Eu tenho muita simpatia pessoal pelo professor Manuel Monteiro, creio que é um político que é reputado pelos portugueses como uma pessoa idónea, credível e séria, que de resto partilha comigo esta visão de Partido Popular, do Norte, do Sul, das ilhas, das pessoas humildes, aqueles que querem subir na vida pelo seu trabalho, pelo seu esforço e pelo seu mérito, para que o seu sucesso não dependa do código postal, da conta bancária, nem dos apelidos de família, e que é que era um expoente máximo da representação deste partido e desta ideia de CDS que eu procuro representar. Portanto, é natural que ele venha a ser candidato pelo CDS. É natural que haja vontade da direção do partido, e minha em particular, em contar com o professor Manuel Monteiro, que seria um as de trunfo para o CDS ter um bom resultado nas próximas eleições legislativas, que é isso que nós queremos, um CDS forte, revigorado, que tenha votos e de resto tenha pessoas que consigam captar a confiança dos eleitores. E eu creio que o Manuel Monteiro representa e preenche todos estes requisitos. O senhor ficou desiludido com a recusa do PSD de formar uma coligação pré-eleitoral com o CDS? Olha, o Partido Social Democrata tinha duas opções. Ou estar mais próximo de António Costa ou de Sá Carneiro.
escolheu estar mais próximo de António Costa, recusando uma solução de aliança democrática que vinha sendo discutida entre as direções dos dois partidos. Ora, eu diria que provavelmente Rui Rio preferiu optar, usando a sua mesma linguagem, de ficar mais próximo de António Costa do que Francisco Rodrigues dos Santos. Pode também ser interpretado como tal, mas não deixa de ser um sinal político que os portugueses, os eleitores, devem perceber e julgar nas urnas. Isto pelo seguinte... Mas o senhor sentiu isso como uma traição do PSD, face àquilo que tinha sido, digamos, a lógica do diálogo entre os dois partidos nos últimos tempos? Eu senti que foi uma pirueta à estratégia que os nossos dois partidos iniciaram há 2 anos esta prática. Repare, nós soubemos convergir no essencial nos Açores para derrubar o PS que dominava o arquipélago há 22 anos. Nas eleições presidenciais, apoiámos juntos o candidato da nossa família política que ganhou à esquerda à primeira volta. E nas eleições autárquicas, devo dizer que os nossos dois partidos juntos mais do que duplicaram as câmaras que governavam, que são hoje cerca de 50 em todo o país. De resto, basta dizer que Lisboa, se não fosse a coligação, seria governado por Fernando Medina, Coimbra pelo Dr. Machado, o Funchal pelo Partido Socialista e muitas outras câmaras municipais que não teria sido possível derrotar sem os votos do CDS. Devo dizer outra coisa. Entende que ligação nos Açores e na Madeira. Portanto, uma lógica de coerência recomendaria que os nossos dois partidos conseguissem entender-se. Porquê? Porque estariam mais próximos de derrotar António Costa. Entende que isso pode significar que para o PSD a companhia do CDS poderia ser um ativo tóxico? Hoje o CDS não é uma boa companhia. De resto, isso não tem a confirmação dos factos, porque nas eleições autárquicas que aconteceram há 2 meses atrás, mostrou-se que os votos do CDS foram imprescindíveis para derrotar a esquerda. Como neste exemplo que eu lhe dei. Mas, nos Açores e na Madeira, os nossos dois partidos que governam as 2 regiões autónomas vão concorrer coligados. O que se passa é tão simples quanto isto. É que isto constitui uma oportunidade para o CDS se diferenciar, constituir a única alternativa direita responsável, aberta a todos os portugueses que querem derrotar António Costa e o Partido Socialista, e dizer outra coisa aos portugueses, é que um voto no CDS não servirá para constituir um bloco central, nem para fazer arranjinhos com a esquerda. Era uma clarificação que eu saúdo. Apesar de tudo, no pós-eleições o CDS está disponível para apoiar um governo do centro-direita liderado pelo PSD, caso esse campo político ganhe as eleições? O CDS é um partido que, ao longo da sua história, esteve sempre disponível para construir soluções estáveis e alternativas ao Partido Socialista. Agora, o Partido Social Democrata escolheu o caminho mais difícil para compor essa alternativa, porque o sinal que o Rui Rio deu ao país é que quer ganhar com os votos do Partido Socialista descontentes com António Costa. Agora, o que o CDS vai fazer é tão simples o seguinte: vai ser a reserva moral da direita numa possível governação de centro-direita no país, que de resto era o que nós acrescentaríamos numa governação com o PSD em Constituição pré-eleitoral. Isto é importante evitar. Nessa solução, o CDS terá alguma oposição ao envolvimento dos deputados do Chega nessa maioria? Fará disso uma linha vermelha ou não? Olha, o CDS encara o Chega como um partido que não representa os valores da direita clássica, que um partido cuja matriz é a democracia cristã sempre representou no nosso país. Por isso, como eu disse há bocadinho, um partido que acha que os problemas dos países se resolvem com abrir discussões à pena de morte. Nós somos um partido que defende a vida desde a concepção à morte natural. Com perseguição de etnias, coisa que nós não defendemos, apesar de sermos rigorosíssimos na aplicação dos subsídios públicos. E mais, um partido que acha que a castração química pode ser uma solução, são soluções que nós não subscrevemos enquanto partido democrático. E isso deve ser uma linha vermelha ou não? Agora, o que eu lhe devo dizer é que eu estou empenhado, enquanto líder do CDS, em captar os votos desta direita conservadora, razoável, da direita certa para Portugal, concentrando-os no CDS. Portanto, os outros partidos não vão perder um segundo da minha atenção. Eu não vou olhar para o lado, vou olhar em frente e vou dizer a todas estas pessoas que não querem António Costa no governo de Portugal, que repudiam blocos centrais, que acham que a Iniciativa Liberal mais parece um bloco de esquerda com algumas noções de economia. E o Chega, um partido irrazoável nas soluções que propõe, que tem no CDS o campo natural e muito aberto por esta decisão do PSD para poderem votar e ter uma alternativa sólida de governo. O aparecimento desses dois partidos que provocou, provavelmente, é uma das razões para as dificuldades que o CDS enfrenta neste momento. Mas uma outra, Francisco Rodrigues Santos, pergunto-lhe se concordará comigo que, na verdade, historicamente o CDS teve sempre na sua direção e no seu grupo parlamentar quadros de grande notoriedade e prestígio nas suas áreas. E o que acontece atualmente é que na sua direção eventualmente faltará isso. Não se conhecem os nomes e, no seu caso, não há um passado político ou profissional reconhecido. Não lhe parece que esse é um dos problemas do atual CDS?
Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O problema dos rostos do CDS, do atual quadro governativo do partido, não serem conhecidos é uma falta de notoriedade e visibilidade que têm, porque não lhes é concedida a oportunidade de mostrarem o seu valor. Basta ver que as redações de jornais, as estações televisivas, continuam a convidar os CDS do antigamente para representarem uma linha da qual não são subscritores, que é aquela que é emanada da direção do partido. Eu pergunto, se a Teresa Nogueira Pinto, se o José Bento da Silva, se o Bruno Batista, se a Cecília Ana Correta Correia, se o Filipe Ana Correta Correia, se o Miguel Barbosa, se a Filipa Correia Pinto, olha, ainda agora colaboram neste programa eleitoral do nosso partido, o Almirante Macera Fragoso, como sabemos, Júdice Filho, que está a colaborar também no nosso programa eleitoral, se não são pessoas com notoriedade, filho de Rui Pena, Nuno Pena, que nos está a ajudar, se não são pessoas que compõem esse friso de individualidades capazes, como, por exemplo, olha, referiu há bocadinho Manuel Monteiro, José Ribeiro e Castro. O CDS é óbvio que tem gente com perfil e com protagonista. Agora, se nós achamos que o critério é saber se o atual quadro dirigente do partido já desempenhou funções governativas no passado ou se está há muitos anos na linha diretiva do partido. Isso não é critério, evidentemente, para distinguir o mérito. São pessoas, muitas delas, vindas da sociedade civil, com provas dadas, com currículo, com notoriedade, que de resto, como todos os outros, até terem uma oportunidade, não eram conhecidos. Portanto, é disso que se trata. O CDS saudou a detenção de João Rendeiro durante o fim de semana. Eu agora gostava de perceber o que é que o Francisco Rodrigues dos Santos pensa do tweet de Rui Rio, em que o líder do PSD sugeriu o maior empenho da Polícia Judiciária porque há eleições à porta. Olha, eu não vou comentar declarações do líder do Partido Social Democrata, até por questões de respeito institucional, mas devo dizer-lhe que eu saúdo a operação que foi conduzida pela nossa Polícia Judiciária, que de resto tem ótimos profissionais, gente altamente inteligente e qualificada, que de resto é uma das polícias referência e de charneira, não só no quadro europeu como mundial. Agora, o que acontece é que o próprio sistema judicial, a justiça, sai sempre enfraquecida quando acontecem situações de fuga à justiça que acabam por ser caricaturadas na opinião pública e que aumentam a descrença sobre a celeridade dos processos e que os poderosos são efetivamente julgados, porque parece que há sempre duas bitolas. Aos fracos a justiça é pesada, aos fortes a justiça enfraquece. Portanto, eu preferia que no passado não tivesse ocorrido naturalmente esta fuga e que o nosso sistema judicial fosse suficientemente forte para evitar que ele pudesse acontecer, que a nossa justiça fosse célere e tivesse à sua disposição todos os mecanismos para julgar em tempo útil e com a maior brevidade em termos de credibilidade pública, mega processos como este, e que todos os portugueses tenham a confiança no nosso sistema judicial, de maneira a perceber que até os mais poderosos são efetivamente julgados pelos crimes que cometeram, de resto, crimes que afetaram muita gente. Francisco Rodrigues Santos, o nosso tempo nestas legislativas 22 terminou. Muito obrigado por ter vindo aqui à RTP. Este ciclo de entrevistas prossegue amanhã. Irei entrevistar Rui Rio, o líder do PSD, depois do seu polémico tweet do fim de semana. A todos, muito obrigado. Boa noite.